Este mês nós estamos a iniciar um novo tema. E esse tema é voltar à base, voltar ao fundamento. E nós vamos estar a abordar este tema por várias facetas diferentes ao longo das próximas semanas. Então, mas vamos iniciar com esta pregação. Eu quando era jovem, um pouco mais jovem do que sou hoje, eu vivia numa casa no meio do campo em que era uma casa com o terreno inclinado, e a minha mãe gostava muito dos seus jardins e de plantações de flores e de cactos, e ela gostava de ter vários patamares que eram taludes, que eram patamares de terra com vários tipos de flores diferentes. E quando eu comecei a chegar a uma certa idade, comecei a ficar responsável por esse trabalho, desenvolver a manutenção destes jardins. Para construir essas paredes, eu aprendi rapidamente que é muito importante a base em que cada parede estava edificada. Porque depois, sendo cheio de terra, aquele patamar, aquela parede de pedra e cimento rapidamente podia desabar se não estivesse bem alicerçado sobre o fundamento, bem aprumado, bem nivelado. Se não estivesse bem nivelado, rapidamente ia desabar. Então eu bem cedo na minha vida eu aprendi que era importante estabelecer bem a base da nossa vida, que o fundamento da nossa vida fosse sólida. Todos nós conhecemos a história infantil dos 3 porquinhos, em que houve os 3 irmãos porquinhos estavam cheios de medo, com licença, do grande lobo mau, em que cada um dos 3 porquinhos queriam edificar uma casa para resistir contra aquele lobo mau. E uma casa era uma casa de palha, e outra era de madeira, e outra era de pedra. E eu pergunto a mim próprio, porquê que aqueles 3 porquinhos não construíram a casa toda em conjunto? Porquê que eles não construíram tudo em conjunto? Eles são 3. Porquê que não ficaram todos em conjunto com uma construção mais sólida? Não sei. Quem inventou a história talvez possa responder. Nós sabemos a história que o lobo mau chegou à primeira casa e soprou, e a casa da palha caiu no chão. E o porquinho que estava na casa da palha correu para a casa do seu irmão, casa de madeira. E o lobo mau viu, foi atrás, soprou contra a casa da madeira e pum! Caiu também a casa de madeira. Os 2 porquinhos que estavam naquela casa fugiram e foram para a casa do irmão mais velho, que era uma casa de pedra, e estavam seguros, porque o lobo mau soprava e nada acontecia àquela casa de pedra. Jesus contou uma história muito similar, e talvez até esta história dos 3 porquinhos foi inspirada nesta história, esta parábola de Jesus. Em Mateus 7:24 diz assim: todo aquele que pois escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e assopraram os ventos e combateram contra aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compara-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, combateram contra aquela casa e caiu, e grande foi a sua queda. Aqui Jesus está a dizer que é muito importante como é que tu edificas a tua casa. A casa é uma metáfora da nossa vida. E como é que nós edificamos, é aqui que nós baseamos a nossa casa. Então a pergunta que eu faço a ti hoje de manhã: qual é que é a tua base? Qual é que é o alicerce da tua vida? Qual é que é o fundamento da tua vida? Qual é que é a tua referência? Qual é que é o padrão que tu segues?
Será que é um padrão deste mundo? Será que é um padrão, é uma referência amovível com as tribulações e com os problemas que nós estamos a enfrentar? Qual é que é o fundamento da tua vida? A Bíblia diz que Jesus é aquela pedra da nossa vida. Diz mesmo que Ele é aquele pedra angular. Talvez nós não sabemos muito bem explicar o que é uma pedra angular. Em 1 Coríntios 3, versículo 11, diz que ninguém pode pôr um outro fundamento, além de que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E depois tem outras referências, fala acerca desta pedra angular que é a própria Jesus. A pedra angular era uma pedra que era edificada numa construção, que era uma pedra sobre a qual todo o resto da casa ia ser aprumada a partir daquele ponto de referência. Era aquela pedra angular. Quando está aqui a dizer que Jesus é a pedra angular, o fundamento, Ele é a referência para a nossa vida. Em outras palavras, Jesus é a referência para a tua vida, para seres um homem perfeito, uma mulher perfeita. Jesus é a referência de como é que nós devíamos ser cristãos, como é que nós podemos viver em liberdade. Jesus é a referência para a nossa vida. É talvez como aquela planta para uma construção. Toda construção precisa de um projeto de arquitetura, de uma planta, um desenho. Jesus, a própria vida de Jesus é aquela planta de arquitetura para a humanidade, em que a sua própria vida espelha como é que nós devíamos viver, o que é possível para nós. Mas tantas vezes eu próprio uso os exemplos que eu tenho à minha volta de grandes líderes, grandes homens de Deus, oradores ou pessoas de sucesso humano, como uma referência para a minha vida. E tão facilmente eu desculpo as minhas fraquezas, porque eu digo, olha, se esse homem que é uma referência, talvez um mentor, talvez um discipulador para a minha vida, se até cai em tentação, se tem até alguns problemas com o seu caráter, então não há problema nenhum se eu também tenho esses problemas, tenho essas fraquezas. Mas a própria Bíblia diz que Jesus foi um homem como cada um de nós, foi sujeito a cada uma das tentações, tais como nós passamos, e não caiu em pecado. Então Ele é a referência de como é que nós enfrentamos tentações e dificuldades, em que as tentações também vieram contra a sua vida, mas Ele não caiu em pecado. As dificuldades que nós passamos não definem o plano do arquiteto. Vou repetir isso. Quando nós passamos por dificuldades, essas dificuldades não definem o plano do arquiteto. O plano do arquiteto, estou a usar esse exemplo do arquiteto ser Jesus, é perfeito. O plano de Deus para a humanidade é um plano perfeito. As dificuldades que nós passamos, as dificuldades que tu estás a passar, as doenças, as dívidas, os desentendimentos com os teus amigos, não define, isso não é o plano perfeito. Isto é um desvio da base. É um desvio do plano perfeito. Quando eu estava a construir aqueles muros no meu jardim, o jardim dos meus pais, tantas vezes eu tinha que colocar um fio de prumo, e esse fio de prumo era para eu nivelar as paredes, para conseguir pôr as pedras todas niveladas. Esse fio de prumo não era nivelado de acordo com as paredes, nem das colunas, nem dos pilares, nem de... Não,
aquele fio era baseado com a fundação. Eu nunca podia estar a dizer, ok, esta pedra era um pouco mais esquisita, um pouco maior do que as outras pedras, então eu vou desviá-la um pouco aqui de alicerce. E depois a outra pedra em cima encaixa, mas está um pouco mais desviada do alicerce. O que é que vai acontecer? Vem o peso da terra, empurra aquelas pedras, como elas não estão bem alicerçadas no fundamento, aquele fundamento que não se vê, está debaixo da terra. O que é que vai acontecer? Aquelas pedras todas vão cair. E ali vai o belo jardim da minha mãe. É a mesma coisa nas nossas vidas, queridos. Nós não podemos estar a construir a nossa vida de acordo com os relatos, com os diagnósticos, com os tratos bancários, com o que as pessoas dizem, com o status quo, com o que a sociedade diz que é aceitável, mesmo numa sociedade cristã. A nossa referência é Jesus. A referência das nossas vidas é Jesus. Quando Jesus foi enfrentado com alguma pessoa que estava doente, Jesus não mandava aquela pessoa embora com a doença. Mesmo houve momentos em que Jesus não achava que aquela pessoa devia receber a cura naquele momento, mas ele via a fé daquela pessoa e ele trazia a manifestação do plano original de Deus sobre aquela vida que estava oprimida com doença. Ele trazia cura. Essa é a referência para as nossas vidas em relação à doença. Jesus referenciou cada uma das áreas. Ele foi enfrentado com cada uma das dificuldades que nós somos enfrentados. E Ele mostrou o caminho para termos uma vida plena. Jesus é a única pedra, único fundamento sólido para as nossas vidas. Talvez tu podes pensar que o teu curso superior é uma pedra sólida para a tua vida. Curso superior que tu tiraste ajuda a teres algum conhecimento de como operar neste mundo. Mas nunca devia ser alicerce da tua vida. Nunca devia ser o fundamento da tua vida. Podes pensar, o meu casamento é a coisa mais sólida que eu tenho. É a pessoa que eu amo mais. É o centro da minha vida, aquela mulher. Isso é louvável. Mas não deve ser alicerce da tua vida. Porque ela também vai falhar. Ele também vai falhar. Jesus é a única pedra, o único fundamento sobre o qual nós podemos construir a nossa vida. 1 Coríntios 3, versículo 13, vamos ler em conjunto. Diz assim, começando em versículo 11: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se manifestará. Isto é versículo 13 já. Na verdade, o dia a declarará, pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Versículo 14. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui, o apóstolo Paulo, pela inspiração divina do Espírito Santo, explica como é que nós edificamos a nossa vida sobre Jesus. Nós podemos edificar a nossa vida sobre Jesus, mas usar coisas que sejam coisas que, desculpa a expressão, banais. Coisas que podem ser queimadas com o fogo, não coisas preciosas.
O apóstolo está aqui a dizer que as coisas que nós devíamos edificar sobre o fundamento de Jesus são as coisas preciosas. Devemos firmar a nossa fé, buscar mais do entendimento espiritual de quem Deus é, trazer mais e mais pessoas ao conhecimento do bom Salvador, Jesus Cristo. Então, como é que nós podemos construir esta fundação? Primeiro, nós temos que conectar a nossa vida com Jesus, sendo a pedra angular, a fundação das nossas vidas. E depois temos que construir a nossa vida sobre os princípios divinos, os princípios do reino, os princípios que são de amar Deus em cima de todas as coisas e amar o nosso próximo como o nosso mesmo, de ir e fazer discípulos por todo o mundo. Estes são alguns dos princípios de ouro e de prata que nós vimos firmados sobre Jesus. E a terceira área de como é que nós podemos construir sobre uma fundação sólida é quando nós estamos em conexão com outras pedras vivas. Pedras vivas, pastor, mas o que é isso? Em Efésios 2,19 diz assim: assim que já não sois estrangeiros, está a falar para os cristãos, para nós filhos de Deus, já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e de profetas, de Jesus Cristo, a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Um engano tão grande que entra no nosso pensamento é que nós podemos edificar a nossa vida sobre Jesus, mas nós não precisamos de edificar em conjunto com outras pessoas, outras pedras vivas. É um engano, porque aqui nesta passagem de Efésios está a dizer exatamente o contrário, é que vocês são concidadãos da família de Deus, pedras vivas, que sobre construção, sobre esse fundamento, cada um bem ajustado, constroem esse templo santo do Senhor. Irmão e irmã, cada um de nós fazemos parte desta construção. Então não se deixe enganar a dizer que não precisas de ninguém, não precisas de outros cristãos, não precisas de a igreja de Jesus, porque somente a tua vida vai ficar bem edificada, bem firme sobre a base, sobre o fundamento, sobre o alicerce da fé, sobre Jesus Cristo, quando nós estamos bem ajustados um para com os outros. Quando nós deixamos aquele mesquinhice dos problemas, das diferenças, em vez de nós ficarmos divididos pelas diferenças, nós devíamos ficar unidos pela diversidade. Em vez de nós ficarmos escandalizados pelo como a pessoa fala, ou levanta a mão, ou abraça, ou não abraça, ou cultua, ou celebra a reunião, nós devíamos ficar gratos pela diversidade do corpo de Cristo. E em conjunto, pedras vivas neste santo templo do Senhor, ser construído pela obra do Espírito Santo. Esta construção é algo que tem que ser intencional sobre as nossas vidas. No Velho Testamento, o Velho Testamento é um espelho, um reflexo para tudo que acontece na nova vida em Cristo. No Velho Testamento, o povo de Israel tinha sido levado em cativeiro para a Babilônia e passaram lá 70 anos, mas sobre a promessa de Deus vivo, depois daqueles 70 anos eles voltariam para Jerusalém para reedificar os muros e o templo e reedificar a nação de Israel.
Naqueles dias, Zorobabel era um líder naquele tempo em que ele foi destacado como um rei para edificar novamente Jerusalém. Tanto no livro de Zacarias como a seguir no livro de Ageu, fala sobre o relato de edificação do templo do Senhor, edificação da obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, da casa do Senhor, da casa da oração, em que em versículo 9 de Zacarias 4, diz assim: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibas que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós, para que ninguém despreze o dia das coisas pequenas. Zorobabel estava aqui num conflito, porque muitas das pessoas que tinham mais de 70 anos lembravam bem da construção do templo, que é chamado aquele templo glorioso de Salomão, revestido de ouro, uma edificação imponente, impressionante. Ele, quando chegou a Jerusalém, viu que a cidade estava em ruínas. Neemias foi usado de uma forma milagrosa para reedificar os muros. Esdras começou a declarar novamente a palavra do Senhor e o povo de Israel começou a edificar sobre as ruínas, começaram a limpar as fundações do templo e começaram a reedificar as alicerces do templo. Mas muitos daqueles homens e daquelas mulheres de uma certa idade estavam a começar a ficar desanimados, porque eles lembravam o que era antigamente e pensaram: isto não vai ser nada igual. Nós não temos o capital que Salomão ou David tinha, nós não temos esse dinheiro, nós não temos essas contribuições dos países vizinhos, não temos o ouro, prata, ferro, nós não temos as pedras. Isto não vai correr nada bem. Isto é uma obra fraca, um bocado desorganizada. E começaram a edificar, e Deus deu essa promessa ao rei Zorobabel: não desanimes, que tu vais acabar esta obra. Não desanimes e não desprezes o dia das coisas pequenas, o dia do pequeno início. E depois em Ageu, Deus começa a exortar o povo de Israel. Ageu, capítulo 1, versículo 9, diz assim: que olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. Tantas vezes nós fazemos isso, olhamos para longe, sonhamos muito, mas alcançamos pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Porquê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está deserta. Cada um de vós corre à sua própria casa. Nós estamos a ver aqui que o povo de Israel começou bem, começou a cumprir a vontade de Deus, começaram a construir o templo do Senhor. Viram que realmente era importante construir o templo do Senhor, mas por causa das dificuldades, pensaram para si próprio: e quem vai construir a minha casa? Quem vai cuidar da minha família? E não tenho um teto para onde acolher os meus filhos, para onde comer o meu jantar. Quem vai construir a minha casa? E cada um se dispersou rapidamente para a sua casa, para construir a segurança da sua vida. E Deus adverte aqui, diz que vocês tentam alcançar muita coisa, mas não alcançam nada, porque deixaram para trás a construção sobre alicerce. Deixaram para trás a construção da casa do Senhor. É hora de voltar à base. É hora de voltar à construção sobre o fundamento, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Todas as outras coisas Deus vai trazer a provisão sobre a vossa vida.
A igreja de Éfeso era uma igreja forte, uma igreja de referência, igreja de grande poder, grande número de pessoas, enviava imensos missionários. Era aquele centro de igreja, do mundo evangelizado. Mas eles também foram chamados para voltar à base, para voltar à essência, para voltar a construir a sua igreja, as suas vidas sobre Jesus. Em Apocalipse 2, versículo 1 a 7, é que esta profecia para a igreja de Éfeso, em que, versículo 4, primeiro está a explicar acerca de todas as suas boas obras, tudo que a igreja alcançou, coisas tremendas que a igreja alcançou. Mas depois em versículo 4 diz que tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Deixaste o teu primeiro amor. Fugiste da base. Começaste a construir a tua vida sobre outra base, sobre outro fundamento, sobre outro alicerce. Deixaste o primeiro amor. Tenho uma coisa contra ti, que deixaste aquele primeiro amor. Depois há a forma de voltarmos à base. Lembra-te, pois, onde caíste. Lembra-te como foste salvo. Lembra-te daqueles testemunhos da bondade de Deus. Lembra quão bom é que Ele é. Lembra como é que foste liberto, como é que foste curado, como é que Deus sustentou-te na palma da sua mão, como é que sentiste perdão de todos os teus pecados. Lembra-te daqueles dias em que Deus era tão real para ti. Lembra-te daqueles momentos de paixão, momentos de primeiro amor. Lembra-te onde caíste. Primeiro passo para voltar a construir sobre a base que é Jesus Cristo é lembra-te. Lembra quem Ele é para ti. Lembra que Ele é o teu Salvador. Que Ele libertou-te de todo o poder da morte, toda a maldição, toda a doença. Lembra-te onde é que caíste da rota. Onde é que seguiste o outro rumo? Lembra-te onde caíste. Depois, mais adiante, diz que e arrepende-te. Arrependimento é quando nós estamos a seguir um caminho e voltamos e seguimos outro caminho, largando aquele caminho que nós estamos a ir. O arrependimento é isso mesmo, quando nós estamos aqui a ser exortados para voltar à base. Nós temos que largar um caminho em que nós estamos a construir a nossa vida, em que o prumo, o modelo, o desenho que nós estamos a seguir não é Cristo, mas nós temos que largar esse desenho, esse modelo e seguir Cristo. Talvez estavas a passar por um momento de grande doença, e eu infelizmente conheço várias pessoas que estão a passar momentos de grande doença neste momento. Não deixes que a doença seja o fio de prumo da tua vida, a referência de quem Deus é na tua vida. Deus é o Todo-Poderoso, Jeová Rafa, Jeová que traz a cura. Ele é a própria cura. Ele levou sobre Ele próprio todas as nossas enfermidades e cancelou o poder da morte sobre as nossas vidas. Por isso deve ser o fio de prumo sobre as nossas vidas. Deve ser onde nós edificamos a nossa fé, não sobre os relatos dos médicos. Arrepende-te. Larga aquela forma de pensar. Mas eu tenho justiça. Essa coisa que aquela pessoa disse contra a minha vida magoou-me bastante. Não, foi injusto, não devia ter dito isso. Eu acho que Jesus foi injustiçado por toda a humanidade. Ele foi caluniado. Ele foi feito maldição
Não foi somente criticado, mas Ele próprio foi feito maldição em nosso lugar, para cancelar toda a maldição, cancelar toda a injustiça que é feita contra as nossas vidas. Se estás aqui, a tua vida parece que está a ser construída de uma forma que é um desvio, parece que é desequilibrado, não te sentes realizado com nada, não sentes paz nem alegria. Talvez é porque a tua vida está a ser construída sobre uma referência de injustiça, em que tu tens que realinhar a tua vida com o fio de prumo que Jesus é a tua justiça. Tu não tens que ter justiça em nenhum homem, ou nenhuma mulher, ou nenhuma instituição, ou nenhuma organização. A tua justiça somente se encontra nele. Ele é a tua justiça. Ele é o fio de prumo da tua vida, em que tu podes edificar sobre essa base, mesmo ouvindo os ventos da crítica, os ventos dos problemas, o vento da maldição contra a tua vida, porque Ele próprio foi feito maldição para cancelar esse poder da maldição sobre a tua vida. Tu podes viver livre, mas tu tens que arrepender-te, tens que largar aquela forma de viver. E tens que seguir um novo rumo para a tua vida. Edificar sobre a base que é Jesus. E depois diz aqui: e pratica as primeiras obras. Isto talvez vai requerer alguma humildade, porque ao longo do percurso de uma vida, e a vida cristã não é exceção a isso, ao longo do percurso das nossas vidas, nós queremos algum progresso, em que nós queremos largar certas coisas do início e pensamos que aquelas coisas são coisas elementares, são coisas de criança, de bebê, e nós queremos andar para frente. Mas eu vou dizer algo, que oração não é uma prática de um cristão imaturo. É o segredo da vitória. Jejum não deve ser feito somente quando nós iniciamos este caminho com o Senhor. Deve ser a nossa prática, na vivência, tal como lavar os dentes ou comer. Quando nós começamos a crescer, nós não deixamos de lavar os dentes, nós não deixamos de comer, mas nós continuamos nessas práticas para a nossa própria sobrevivência, para que nós fiquemos mais fortes. As práticas que nós aprendemos no início da nossa fé devem ser o nosso estilo de vida ao longo de toda a nossa caminhada. Se tu passaste horas na presença de Deus, devias estar a passar horas na sua presença agora. Se no início da tua caminhada com o Senhor passaste horas na igreja, esparramar na presença de Deus, derramar o teu coração em choro perante a sua presença. A tua intimidade com o Espírito Santo devia ser ainda mais profunda agora. A tua entrega na obra do Senhor através da igreja devia ser ainda mais forte agora do que antes. Porque são boas práticas da fé. Não são coisas de uma vida imatura. Se nós pensamos isso, é o maior engano que nós podemos cair. É que tal como nós estamos a crescer, nós ensinamos aos nossos filhos o valor de lavar os dentes. E depois o nosso filho cresce, sai de casa, sente que é o maior de idade, que é uma pessoa independente, diz: eu já não preciso lavar os dentes para nada. Rapidamente estes dentes vão começar a cair. Porque são boas práticas. Faz parte da nossa vivência. Como é que nós exercitamos a nossa fé, trabalhamos a nossa fé. Faz parte deste edificar em conjunto, pedra sobre pedra, edificar com as pessoas. Mas aquela pessoa é tão chata. Edifica a tua vida com essa pessoa, porque vão complementar. O ferro aguça o ferro. Não deixa ser enganado pelas mentiras do diabo.
em que tenho que largar essas coisas, porque essas coisas eram coisas que eu fazia no passado, agora eu tenho que focar na minha própria vida. Não! O apóstolo Paulo dizia acerca disso, e os outros apóstolos todos, porque eles viam o exemplo que Cristo deu, em que no auge da sua maturidade, Ele deu a sua vida para a humanidade. Em que os apóstolos diziam, melhor é viver. Cristo tem tudo em mim. Para mim morrer é ganho. Estar aqui convosco, dar a minha vida por vocês, é a melhor coisa. Os apóstolos, eles tinham esse aroma suave do Espírito, em que a sua vida nada valia. Eles rapidamente entregavam a sua vida. E tantas vezes nós, igreja, nós achamos tão maduros no Senhor, mas tão dificilmente nós damos a nossa vida para o nosso próximo. Porque aquela pessoa que está próximo de nós, cheira de uma forma diferente, fala de uma forma diferente, nos ofendeu, nos magoou no passado. Largando as coisas de meninice, vamos construir em conjunto o santo templo do Senhor, a casa de oração, sobre a base que é o próprio Jesus. Ele deu o exemplo, Ele deu a sua vida para um mundo caído, um mundo que não o conhecia, um mundo que fazia tudo contra a sua vida. Ele deu a sua vida por ti. Ele deu a sua vida por mim, para que nós pudéssemos ter uma vida abundante. Por que é que largaste a obra? Por que é que largaste a construção sobre a base? Será que foi por cansaço? Porque deste muito de ti e não soubeste avivar-te no Espírito? A Bíblia fala acerca da importância do descanso. Por isso que no Velho Testamento falou tantas vezes acerca do Shabat, do descanso, em que através daquele descanso o povo de Israel não precisavam de tirar férias, porque semanalmente eles paravam, contemplavam Deus e eram renovados, avivados pelo Espírito Santo. Tantas vezes nós dizemos, agora eu tenho que abrandar porque eu tenho que descansar. Eu tenho que construir outras áreas na minha vida porque estou cansado de construir sobre a base. Esse também eu acho que é um engano. Uma razão que nós deixamos de construir sobre a base é porque nós começamos a olhar mais pela nossa vida. São coisas boas, tais como o nosso casamento, os nossos filhos, a nossa profissão. Eu também caí muito nesse engano. Eu comecei a construir muito a minha vida sobre outras bases para ter provisão e para se sentir um homem de sucesso. Rapidamente o Espírito Santo teve que exortar-me a dizer, constrói a tua vida sobre a minha presença, sobre a base. O teu casamento não deve ser a base. Os teus filhos não devem ser a base. Não devem ser a alicerce da tua vida. O teu trabalho, a tua profissão não devem ser a base da tua vida. Mas tantas vezes nós ficamos desviados da base quando nós começamos a olhar para o lado e puxar o fio de prumo sobre o outro lado. A nossa construção vai ficar débil, vai ficar fraca. Outra razão que nós largamos a obra é porque desilusão. Tal como o povo de Israel, eles lembravam como é que era o templo antes e diziam, Deus, isto está tão pobre, tão fraco, eu não imaginei que fosse desta forma, então eu vou largar. Eu vou construir a minha própria casa. Volta à base. Volta a construir sobre a base. Volta a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar o reino de Deus.
Muitas vezes nós deixamos de construir sobre a base porque nós somos confrontados com as batalhas. E vimos que realmente isto é muito difícil. É muito duro seguir em frente. Jesus advertiu ou disse aos discípulos que eles iam passar por dificuldades, mas para não temerem, porque ele já tinha vencido todas aquelas dificuldades. Ele já tinha criado um fio de prumo sobre cada uma das dificuldades. Talvez tu estás a passar por muitas batalhas e estás cansado das derrotas, porque talvez até caíste em alguma tentação. E pensaste para ti próprio, já não vale a pena. Já não vale a pena porque é difícil demais. Eu tento dar um passo em frente e começo a ser bombardeado por tantos problemas. Então eu vou começar a construir a minha vida fora, em outras coisas. Não vou buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Vou largar a minha participação na igreja, porque é difícil demais. Há batalhas demais. Quando vêm as batalhas, não deixes de construir sobre a base. Porque a tua casa vai ser abalada facilmente. Facilmente aquilo vai cair. Facilmente vais ser derrotado, em vez de entrar na vitória de Deus. Muitas vezes nós largamos a construção sobre a base por causa do medo. Por causa do medo. Nesta hora, estes últimos 4 meses que nós passamos, foi fácil nós deixarmos ser controlados pelo medo. E nós podemos até dizer, é uma forma de sermos cautelosos. Uma coisa é ser responsável e cauteloso, e usar máscara, lavar as mãos, desinfetar as mãos, manter a distância. É uma coisa. E outra coisa é ser controlado por medo. Quando nós somos controlados por medo, nós não vamos querer construir sobre nada. Nós vamos querer entrar naquele modo de sobrevivência em que eu próprio não posso ser posto em risco. Então eu próprio sou o centro da minha vida e o centro das atenções. Isso é algo bastante difícil, porque quando nós queremos amar o nosso próximo como nós mesmos, é muito difícil, porque nós vamos pensar, eu amo a minha segurança, mas não vou querer amar o próximo, porque eu tenho medo do próximo. Então, facilmente, aquele fio de prumo, em vez de estar edificado sobre o amor perfeito, lança fora todo o medo, é desviado, em que a minha segurança, as formas em que eu tomo precauções, vai derrotar o medo que eu sinto. Isso é um engano tremendo, irmão. Somente o amor perfeito, que é Jesus, derrota o medo. Somente esse amor perfeito é o fio de prumo que nós podemos edificar a nossa vida. Somente esse amor perfeito lança fora todo o medo. Então, talvez consegues ver, tal como eu consigo ver na minha vida, tantas áreas em que eu tenho que voltar à base, voltar ao fundamento, ao alicerce da minha vida. Eu tenho que voltar a Jesus. Eu tenho que voltar àquele primeiro amor. Nele nós temos vida abundante, nele nós temos perdão, nós temos libertação, temos uma vida eterna. Nele nós temos segurança. Então vamos, onde tu estás, inclina o teu coração para Ele. Inclina o teu coração para Jesus.
Talvez nunca fizeste isto na tua vida, ou talvez já fizeste há muito tempo e tens que voltar à base. Ou talvez nunca fizeste isto na tua vida, mas querido, inclina teu coração para Jesus. Jesus está a chamar-te. Ele está a bater na porta do teu coração. Ele está a dizer: querido, eu sou a fonte. Toda a vida abundante está em mim. Constrói a tua vida em mim. Tu podes confiar em mim. Jesus está a dizer isto para ti hoje de manhã. Ele está a convidar-te para entrar neste relacionamento. Para voltar ao primeiro amor. Para voltar à base. Lembra-te das coisas. Lembra-te de onde caíste. Lembra-te de quem Deus é. Nesta hora, lembra-te da bondade de Deus. Lembra-te que Ele é a cura. Que Ele é a libertação. Que Ele é o perdão dos teus pecados. Lembra-te que Ele é o Filho de Deus vivo, é o Salvador, que Ele mostrou o caminho para a vida eterna. Lembra-te dessas coisas. E depois diz nas tuas próprias palavras: Senhor Jesus, perdoa-me. Perdoa-me, Senhor, pelo desvio do meu coração, por ter edificado a minha vida sobre outra referência, sobre outro padrão, sobre outro fundamento, sobre outro alicerce. Perdoa-me, Jesus. Esta hora eu quero realinhar-me com o teu plano perfeito. Eu quero submeter-me debaixo do teu senhorio, para seres o Senhor da minha vida, o Rei da minha vida, o meu Salvador. Diz isto nas tuas palavras com a mais sincera oração que consegues fazer. Agora faz este compromisso nas tuas palavras. Diz: Jesus, eu quero voltar a fazer o que eu fiz antes. Quero voltar àquelas boas obras do passado. Ensina-me como orar. Ensina-me como amar o meu próximo. Ensina-me como cuidar. Ensina-me como participar na tua igreja. Como construir a tua igreja aqui nesta terra. Ensina-me, Santo Espírito. Enche-me com teu amor. Enche-me com teu amor. Igreja, esta base da nossa vida, este fundamento da nossa vida, deve ser a nossa vivência. Cada dia, buscar mais e mais, conhecê-lo mais e mais, firmar mais e mais a nossa fé nele. Então que esta semana isto seja o vosso leme, o vosso propósito de vida. Que diariamente buscam a sua presença, diariamente oram, diariamente leem a sua palavra, diariamente partilhem o seu amor com as pessoas à sua volta, diariamente seja conectado com a sua igreja, diariamente. Que esta semana seja uma semana de grande bênção, pelo poder do seu Santo Espírito nas vossas vidas.